muito bem-vindo ao nosso programa Elas Pode, porque aqui você tem voz e vez. E estamos aqui, né, no nosso bate-papo incrível de Casa Nova, no Portal Obdense. Você também acompanhando ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Quero sua participação aqui, viu? Aqui no nosso chat, fale conosco, faça sua pergunta, porque hoje nossa convidada, assim, tá incrível, gente. Porque aqui, né, a gente só entrevista mulheres que têm potencial, mulheres que têm o que falar, e hoje não seria diferente. Hoje a gente está com ninguém menos, ninguém mais que Tenente Coronel Adriana Salles. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ellen. Mais uma vez já estive no Elas Pode e foi tão legal. Passou tão rapidinho, foi tão dinâmico, foi tão à vontade. Então é um prazer estar aqui de novo. Eu te agradeço pelo teu espaço e eu espero que surjam aí muitas perguntas, muitas dúvidas para a gente esclarecer e trazer um incentivo aí para a mulherada estar cada vez melhor. Sim, claro. Porque aqui, né, a gente tem um bate-papo que é, né, que nem uma marca de mulher para mulher. É. Mais leve, é flui, né? Mas vai fluindo, exatamente. Mas é importante a gente lembrar, né, que toda mulher ela tem algo a fornecer, alguma informação, né, sua história é importante. E aqui é o nosso espaço aberto para isso. Se você, mulher, tem interesse em fazer parte do nosso espaço do Elas Pode, fique à vontade. Chama a gente, entre em contato através do nosso Instagram, elaspode_AM, e fale conosco que a gente está aqui, ó, de portas abertas para te receber, viu? E ai, é maravilhoso. Mulheres, né, que aí se sentem bem, conseguem passar inspiração para outras buscarem. Isso. Eu espero que venham. Com Né, que certeza. a gente acaba aprendendo também. Acaba conhecendo, né, o trabalho da pessoa. Sim. E outra, todo mundo tem uma história de superação em algum momento da vida, Tá né? todo mundo lutando Tá aí, todo minha filha. Tá todo... tem muitos leões, né? Aí a gente tá matando alguns leões. Enfim, deixa pra lá, deixa quieto. Vamos falar, né? Começar, porque assim, a gente ainda pode haver ainda pessoas que não conheçam quem é a Adriana Salles. Sim, é verdade. Então é muito importante, né, que todo mundo possa conhecer essa mulher que hoje está aqui no nosso bate-papo. E quem é Adriana Salles? Quem é essa mulher? Né? Estou falando agora da mulher, que depois vocês vão saber quem ela é. Pulso firme ali, ó. Sim, Ellen, eu tenho 41 anos, sou uma mulher, mãe de 2 meninos, com uma carreira que eu sou apaixonada, onde eu procuro ajudar quem chega por perto e sou muito ajudada também para continuar nesse caminho. Então, sou filha, sou profissional, sou corredora, gosto de treinar, sou quieta, gosto de ficar na minha casa, mas sou um pouco controladora, confesso, sou um pouco exigente. Eu costumo dizer que gosta de trabalhar comigo quem gosta de trabalho. Não venha folgado para perto de mim que eu não gosto de gente folgada. É isso. É difícil ter gente que não é resolutiva, né? Perto da gente. É. Nossa, eu tenho preguiça Eu de também lidar não- com pessoas assim. Ai, eu não sei fazer. Mano, procura, né? Enfim, né? desenrola. Tem tantas ferramentas hoje que é possível, enfim. Isso é mais pra frente. Fecha né? parênteses. Fecha parênteses. Né? Adriana Salles, né? Que é tenente-coronel. Tenente-coronel, né? E quando retira essa farda, quando retira todos esses títulos e as principais funções, quem é essa Adriana Salles Olha, como pessoa? Sim. Eu sou amiga, sou quieta, sou leve, sou tranquila, mas eu vou te confessar uma coisa, não dá para tirar tudo não. A gente tira a farda, mas o militarismo ele domina um pouco tua vida em vários aspectos. Então, quem é policial militar não consegue tirar totalmente a farda, não. A gente dá uma maneirada ali, mas
tirar totalmente não sai, porque são hábitos já que a gente vai levando, né? Onde estacionar o carro, prestar atenção quando chega na padaria, onde sentar no restaurante. Então tem diversos cuidados que a gente vai tomando que vai além da farda, né? A farda é o ato de servir ali e a gente acaba incorporando um pouco. Mas fora isso, eu sou uma pessoa muito tranquila, sou muito determinada, eu sou um pouco teimosa, assim, no sentido de tudo que eu começo, eu gosto de fazer bem feito, me dedicar, senão nem começo, digamos assim. E nem me meto. E quando faço, faço com amor, faço com vontade e vou colhendo frutos. Graças a Deus, Deus tem me abençoado muito. Você se recorda de como era a Adriana Salles antes, né, de ingressar na Polícia Militar? Ou o que mudou e o que permanece igual? Mudou muita coisa, mudou muito. Vamos lá. Primeiro que quando a gente entra na Polícia Militar, a gente como mulher tem a tendência de se masculinizar para se sentir aceita. Então a gente vai mudando o jeito de falar, a gente muda a postura, a gente muda hábitos e a gente tenta se igualar a homens. E no decorrer da carreira a gente vai vendo que não é por aí não. Não precisa. Então, na medida que a gente vai galgando postos e vai servindo e vai aprendendo e vai principalmente amadurecendo, a gente vai vendo que a gente pode contribuir muito mais dentro dos nossos próprios aspectos naturais, né? Nossas habilidades femininas, nossas competências naturais acabam nos trazendo muito mais desenvolvimento e a gente vai se sentindo à vontade, vai vendo que a gente consegue conquistar espaços com o nosso jeito feminino, sem ter que se masculinizar para pertencer ou para provar alguma coisa, digamos assim. Então, isso mudou muito. Isso mudou muito, né? A gente tem um grande amadurecimento nesse caminho e da forma como se posicionar, da forma como encarar os desafios, da confiança de lidar no ambiente masculino. Então muita coisa mudou. O que eu trago? Eu trago desde sempre o olhar humano, sabe, uma visão holística, um contexto geral do problema da pessoa. Então, indo além da técnica, a gente tem que olhar o ser humano também e tentar conciliar de maneira possível para os interesses da instituição, sem deixar de olhar o ser humano por trás da farda. Então, isso daí vem de sempre, digamos assim. Perfeito. Em suas publicações você fala muito sobre a mulher por trás da farda, né? Sempre é essa tratativa, né? E quem é essa mulher que nem todas as pessoas conseguem enxergar? Às vezes ela enxerga só aquela farda, só aquela patente, né? A Adriana Salles, que é a pessoa que está por trás daquela farda. Não só pelo lado mulher, mas pelo lado policial militar. Eu mostro muito na minha rotina, que é muito comum, uma rotina muito comum, e para nos naturalizar, para nos deixar mais humanos fora do serviço, porque mostra para a sociedade que nós estamos ali do mesmo lado. Nós estamos combatendo crime, enfrentando situações em favor à sociedade e saiu do serviço, nós vamos para casa, nós temos nossos filhos, nós temos que lavar roupa, nós temos que fazer supermercado. Vivo falando no meu Instagram que não deu tempo de fazer supermercado de novo, que eu fui pro treino, não lavei a louça. Então, mostrando que o nosso dia a dia, as obrigações são todas muito comuns, né? Então, o policial, ele vem da sociedade. Ele serve ao Estado em que ele mesmo usufrui da segurança em que é colocada no local. Então, é claro que ele dá o melhor possível, sabe? E isso eu tento mostrar muito, não só na parte mulher, mas na parte policial em geral. Você possui uma formação de enfermagem, sim, olha, enfermeira, né? E também segurança pública, correto? E como essas duas áreas, elas acabam se juntando? Como que elas acabam agregando na sua vida? Fizeram algum diferencial uma para outra? Para mim, elas agregam bastante, porque as duas são de cuidado. A enfermagem é cuidado com o ser humano, é um cuidado completo, é um olhar
dentro do conforto, trazendo acolhimento. E a segurança pública é a mesma coisa. Se você olhar, a missão da segurança pública é proporcionar um ambiente seguro ao cidadão de bem. Sabe, a questão da prisão, de punir o infrator é uma consequência, mas o nosso foco principal é a ordem pública, é garantir segurança e não realizar prisões, sabe? Então, o principal é o cuidado. Isso casa muito bem com a enfermagem, né? A enfermagem é uma profissão de cuidado. Agora, tem uma curiosidade muito grande nessa transição, que foi que eu escolhi sair da enfermagem, concluí a enfermagem, gostava da enfermagem, mas eu gostava muito da parte de saúde pública. Eu não gostava, não me identificava com a parte hospitalar. Tinha muito medo de encarar um hospital, de encarar a urgência. Então a senhora nunca chegou a atuar de fato em um hospital? Não. Só em saúde pública, preventiva, esse tipo de coisa. E por ter medo de encarar o hospital, procurei outras profissões e vim parar na polícia, olha só. Eita. Então, para a gente ver como nós, seres humanos, somos feitos de coragens diferentes, medos e coragens diferentes, né? Sim, totalmente, né? Ou seja, a gente olha assim, vê, não tem medo de nada, é uma super capa. Outra tecla que eu bato, viu? Outra tecla que eu bato, que o policial, ele tem medo, sim. A diferença é que ele vai com medo mesmo. Mas ele sente medo, ele é um ser humano, ele fica tenso, né? Agora nós estamos ali preparados para alguma situação, nós sabemos que estamos equipados para isso. E isso daí é muito interessante também, se você pensar pelo lado do aluno que acabou de ingressar na polícia. Você imagina que você é um cidadão civil, entrou na polícia, pronto, com questão de dias, meses, você tem que virar a sua chavinha, que antes, que se tivesse uma ocorrência, disparo de arma de fogo, você ia virar e correr longe. E agora não, você tem que virar a chavinha, se tiver uma ocorrência, você tem que ser o primeiro a chegar, você tem que ir com urgência para o local. Então é uma mudança de comportamento, de visão muito rápida, em poucos meses. O trabalho do efetivo que forma, né, os instrutores que formam os novos policiais, ele tem que ser muito rápido e muito intenso nesse sentido, para mudar a chavinha do policial. Olha, a partir de agora, teve um roubo, não, você não vai mais para longe, você vai para dentro. Sim. E qual foi o maior desafio enfrentado no início da sua carreira? O maior desafio, eu acho que o curso de formação, eu fiz um curso de formação de 2 anos e meio, o meu concurso é para oficiais, eu ingressei como oficial na instituição, como cadete no caso, né? Fiz um curso de 2 anos e meio, então o curso já é um desafio muito grande, porque a carga horária é muito intensa, a dedicação exigida é muito grande e você se depara com uma realidade completamente diferente do que é o seu habitual. Então o primeiro desafio é o curso, sim, para mim foi um desafio muito grande. E depois, os primeiros meses, você realmente começar a atender as ocorrências, você entender a dinâmica de ocorrências, você conseguir fazer tudo de forma segura, não só aliar a segurança física, mas a segurança jurídica. Sim. Isso é muito difícil, porque você está indo para uma ocorrência, você está preocupado com a sua integridade física, com a integridade física da sua equipe e com a sociedade que está ao redor. Mas você também vai ao combate pensando na segurança jurídica. Ok, eu estou fazendo certo, está no meu direito de efetuar o disparo, sabe? São muitas coisas que passam na sua cabeça de forma muito rápida, que você tem que decidir, e sob um risco jurídico muito grande, muito instável, né? Sim, exatamente. E houve algum momento em que você já pensou em desistir dessa profissão? Da polícia? Da polícia não. Eu me apaixonei, mano. Eu me encontrei, eu vi que eu podia contribuir da minha forma e contribuo, tenho vários trabalhos bem realizados na instituição e eu acabo me apaixonando pela profissão pelo resultado que ela reflete na sociedade. Então é muito bom você servir numa casa em que seu trabalho dá um resultado imediato, você se sente útil, né, de forma geral.
internamente e ao público externo. Então, eu sou uma apaixonada, eu sou uma defensora da minha instituição, eu sou uma defensora dos policiais, da minha carreira e sou uma grande incentivadora. Acho muito legal quando uma das minhas me passa mensagem: poxa, como é para chegar à sua carreira, como ingressa, o que eu tenho que fazer, me dê o caminho, qual o melhor caminho. E aí elas se inspiram e querem isso para elas também. Então eu dou maior força, eu incentivo bastante. E você precisou desenvolver emocionalmente, assim, se desenvolver, né, emocionalmente para poder permanecer, porque querendo ou não era uma realidade. Você tinha uma outra vida e aí partiu para o militarismo, que é uma outra realidade, né? Ellen, o militarismo para mim, ou você se apaixona ou você odeia. Não tem muito meio termo, não. Não, militarismo ou você gosta ou você não gosta. Ou você se adapta ou você fica frustrado o resto da vida. A realidade é essa, o militarismo é dessa forma, porque não é comum, é diferente, tem impacto, você percebe, só que você aprende a viver o militarismo, né? E mais para quem não gosta, carrega uma frustração, sim. Então, eu me adaptei facilmente. Durante o curso, os instrutores nos preparam para isso. O desenvolvimento emocional ocorre também durante o curso. Sim. E ele vai sendo adquirido na medida da passagem da sua profissão. No meu caso, como oficial, nós temos alguns momentos específicos na nossa carreira. Por exemplo, o oficial subalterno, que é ali o tenente e o capitão. São momentos da nossa carreira, da carreira de oficial, que é rua, é serviço de área, mais diretamente. Então, você está ali em atendimento de ocorrência, em suporte à tropa, sabe, de forma direta e imediata. Quando você vai galgando, você atinge ali o posto de major, você já passa a um comandamento, você já fica mais na parte gerencial. E depois de tenente-coronel para coronel, você já está ali num posto mais de direção. Então, são momentos que vão te trazendo a maturidade, a experiência e o emocional para lidar com diversos tipos de situações no diversos momentos da sua carreira. Entendi. Qual foi a primeira experiência profissional que fez você perceber assim a dimensão dessa responsabilidade em servir e proteger? Olha, eu acho que logo no início a gente chegar na tropa, chegar no enfrentamento, chegar na área de serviço mesmo e você se deparar com ocorrências que cabe a você a resolução, que cabe a você a determinação, você percebe que a vida dos policiais, e quando eu digo a vida, eu não estou falando só a parte física, não. Eu estou falando a carreira, eu estou falando ações judiciais que eles podem responder, processos, eu estou falando da segurança jurídica daquele caso, de eu estar determinando algo que eu não tenha certeza, de eu estar determinando algo que eu possa ser processada posteriormente, sabe? Então, quando eu me dei conta do tamanho da minha responsabilidade logo que eu cheguei à área de serviço mesmo e vi que cabia a mim as decisões, não só, e o impacto das minhas decisões não ia só atingir a mim, mas ia atingir toda a tropa que estava ali comigo. Em algum momento você sentiu que precisava demonstrar assim mais firmeza ou mais competência até mesmo, só pelo fato de ser mulher? Em algum momento? Ai, Ellen, agora tu tá querendo dificultar aqui, né? Ela começou agora com as perguntas difíceis. Parece que ela puxou ali o caderninho da segunda página, que estava escondido, né? Ela, olha como ela é esperta, tá vendo? Mas mulher desse jeito. Vamos lá. Com o tempo, eu fui percebendo, Ellen, que o homem, ele respeita competência e postura. Sabe? Eu não preciso tentar ser igual a eles, eu não preciso tentar ser melhor do que ninguém, eu preciso estar focada em ser competente. E isso é independente do homem ou da mulher. Eu sou competente, eu procuro ser competente no que eu estou fazendo, no que é da minha responsabilidade, na missão que me foi atribuída, sabe? E
o homem ou a mulher vai respeitar o teu resultado, a tua competência. Então, assim, com o passar do tempo, eu percebi que quanto mais eu tentava fazer igual ao outro para tentar ocupar um espaço ou tentar ser melhor, não. A estratégia que eu uso é tentar fazer melhor a minha missão. E isso acaba chegando ao externo, chegando às pessoas, e quem vê um bom resultado respeita a execução daquele trabalho. Então, eu acredito que a gente consegue espaço, sim, demonstrando competência e postura. Sabe, você se posicionar, não se deixar ser conduzida com equilíbrio emocional para isso, já abre portas muito grandes. Né? Então, a gente poderia dizer que são características que as mulheres, que elas exercem uma posição de comando, precisam ter? Postura, equilíbrio emocional e competência técnica no que você faz. O homem, o superior, ou a mulher, a outra mulher, porque não pense que o desafio é só homem, não. Nós temos muitas mulheres que nos desafiam, sabe, Ellen? Que nos julgam, né? Exatamente. Então, às vezes, o homem é nosso maior aliado também. Temos grandes parceiros para alcançar grandes postos, sabe, Ellen? Sim. Então, você tendo competência técnica, postura e equilíbrio emocional, focando no seu, sabe? Focando no seu, não precisa destruir ninguém. Você vai longe. Você ganha respeito, ganha espaço. Hoje, Ellen, eu sou chamada em sala de comando pela minha opinião técnica sobre algumas coisas. Sim. Então, eles não querem me ver. Eles querem saber a minha opinião sobre determinado assunto do qual eu já demonstrei que eu conheço um pouco, que eu apresentei resultado. Sim. E isso é para homem ou para mulher, Ellen? Eu acredito que é possível, sim. Sim, sim. O que diferencia uma pessoa que ocupa um cargo de chefia de alguém que verdadeiramente exerce uma liderança? O que você acha que é? Porque tem o chefe e o líder, né? E dentro da organização da instituição, né, da Polícia Militar, existe também isso. Sim, sim. Eu acho que, em resumo, a inspiração. O chefe, ele não inspira. Você não quer fazer algo porque você está inspirado, acreditando naquele trabalho. Você está fazendo algo porque ele foi determinado. Então, a diferença para mim é a inspiração. Você olhar para aquele trabalho, você olhar para aquela pessoa que está te conduzindo e dizer, poxa, verdade, essa ideia é boa, esse trabalho vai dar resultado, isso vai trazer frutos não só para ele, vai trazer frutos para todos. Né? Então, você conseguir alcançar um convencimento de que aquele trabalho vai dar bons frutos. Sim. E que você vai ser respeitado pela execução e pela colaboração de estar naquela equipe. Então, a grande chave para mim é a inspiração e o respeito. Ninguém consegue ser líder, ninguém consegue inspirar sem uma postura de respeito. Sim. Então, antes de qualquer pessoa liderar pessoas, né, estar numa posição de comando, quais questões internas, pessoais dela, um líder precisa enfrentar? O próprio líder, você está falando. Isso. O líder, para ele liderar pessoas, ele precisa estar bem consigo mesmo, né? Sim. Acredito que uma pessoa não consiga estar bem liderando outras pessoas se ela não estiver bem. Então, o que ele precisa trabalhar para ele ser um bom líder? Eu acho que um bom caminho, pelo menos é um caminho que eu tento, que eu busco e que eu acho que dá um bom resultado, é o autoconhecimento. Eu preciso olhar para mim e saber quais são as minhas limitações e quais são meus pontos fortes. Então, eu, Adriana, me olhando, poxa, eu tenho esses pontos fortes, então isso aqui eu posso explorar mais. Eu tenho uns pontos a melhorar. Esses pontos a melhorar, eu consigo agregar pessoas cujos esses pontos sejam o ponto forte. Então, qual é a minha limitação? Eu tenho uma dificuldade muito grande de organização, sabe, Ellen?
eu tenho uma dificuldade Sério? grande em organização. Organização de espaço. Organização de material, organização de espaço. Então, eu procuro trabalhar com uma pessoa que seja muito organizada. Que vai compensar, né? Exatamente. E aí, eu aprendo com ela Uhum, e gera um equilíbrio na equipe. uhum. Então, mas isso, o primeiro passo é você se olhar, ver qual é a sua alimentação. E, claro, você vai tentando melhorar naqueles pontos. Afinal, é pontos a melhorar. Sim. Né? Não é pontos a ignorar ou a compensar. Né? São pontos que você vai trazer ali uma pessoa que tem aquele ponto forte no que você é fraco, para que você aprenda, se motive e se inspire a melhorar. Então, o autoconhecimento, para mim, é a grande resposta. O autoconhecimento vai te dar o poder de, por exemplo, eu saber o que me tira do sério. O que me tira do sério? Qual é o meu ponto fraco? Onde é que a pessoa lá na reunião, que tipo de fala ele vai dizer que vai mexer com o meu ego, que vai mexer comigo, que vai me fazer reagir? Que eu não posso reagir, eu tenho que estar ali, sustentar uma postura. Então, eu tenho que conhecer o que me tira do eixo para que eu consiga sustentá-lo, para eu conseguir me manter equilibrada. Sim. Né? E outro destaque do autoconhecimento, a autorregulação. Eu conhecendo o que me tira do eixo, eu percebendo que eu estou saindo do eixo, estou me deixando dominar por uma raiva, por alguma coisa, estou querendo reagir a algo, ou estou caindo numa cilada, digamos assim, eu também saber mecanismos de me autorregular. Sim. Opa, identifiquei. Não estou indo para o campo, estou perdendo o equilíbrio emocional. Ok, o que eu faço para me autorregular? Tem diversas formas, cada um tem seu jeito, né? Sim. Tem gente que procura pensar em um outro assunto, tem gente que dá uma respirada, tem gente que pede para ir ao banheiro, tem gente que toma uma água, sabe? Ou muda de assunto naquela hora. Então, cada um vai encontrando seu jeito. Sim. O caminho, para mim, para que você gerencie bem uma equipe, digamos assim, é o autoconhecimento. Verdade. E qual conselho você daria, assim, para alguma mulher, para as mulheres, né, que possuem uma competência, né, porém ainda sentem medo de ocupar certos cargos de comando, de liderança, né, porque querendo ou não, é um mundo que muitas mulheres ainda não se sentem, né, tem um pouco de receio de assumir. Eu vou botar 2 pontos chaves. O primeiro é a coragem. Se você é competente, e a gente sabe quando a gente é competente, a gente sabe quando tem algo aqui no nosso coração, uma intuição, dizendo assim, poxa, eu consigo, mas aí tem um medo freando, né? Então, se você sabe, arrisca. Arrisca, porque é o risco que vai te fazer ir mais longe. Ninguém chega mais longe sem risco. Ninguém faz um caminho sem dar o primeiro passo. Tem muita gente que trava ali na porta, mesmo sendo competente. Quem não avançar, quem não fazer o próprio caminho, vai ser atropelado. Vai vir outra pessoa que às vezes é muito menos competente, mas tem muito mais coragem. E vai levar. Então, o esforço, ele vence. Ele vence. E a coragem. Às vezes o esforço vence a competência, porque o competente nem sempre é esforçado. É verdade. É aquela questão do talentoso, né? Isso. Tem vezes que o talento ali é esmagado pela disciplina. Sim. Né? Porque se a pessoa tem o talento, mas não trabalha, não bota para jogo, ele vai ser levado por quem está ali de pouquinho, na constância, conquistando. Então, um dos pontos é a coragem de se arriscar, de avançar, sabe? Porque só sobe quem arrisca. E o segundo ponto é ajude outras mulheres. Vocês não sabem o quanto a gente ganha quando a gente ajuda outras mulheres. Verdade. A chegar, quando a gente encoraja, quando a gente puxa, quando a gente tá ali, quando a gente, sabe, ou empurra, às vezes tem que empurrar, mano. Te juro, não tem jeito, a bicha, pode, tu tem certeza vai, que... te empurra do paraquedas, vai, menina. Vai, menina, que vai dar certo. Às vezes tem, por quê? Vocês imaginem o seguinte, vamos fazer um paralelo. Imaginem que são cerca de 10 ou 13 tenentes coronéis na polícia. Imaginem se fossem 50. A gente teria muito mais força.
digamos assim. Sim. São 5 comandantes gerais de polícia no Brasil. Imaginem se fosse 15. Imaginem se isso fosse algo comum. Sim. Se fosse tão comum que não precisasse nem sair da notícia. Olha, comandante da Polícia Militar é Primeira uma coronel. Mulher, não sei o quê. Imagine se tornar tão comum, Né? que não precise virar notícia. Mas para isso a gente precisa estar trazendo outras, inspirando outras, motivando outras, ajudando a dar os primeiros passos. Sim. Então, quando você leva mulheres com você, você está fortalecendo um grupo e está abrindo portas, está ocupando espaços, sabe? Então, esses 2 pontos. Arrisca, tem coragem, mulher, tem coragem. E o segundo é ajude outras mulheres, porque elas vão te ajudar também. Positivo, né? A gente aqui vai para um breve break, rapidinho, Falando só muito hoje, né? para tomar uma águazinha, mas já a gente está de volta aqui, que o assunto aqui tá bom demais e você não pode perder. Já. Está na hora de dar um up na sua saúde e na sua autoestima. Venha para a Academia Up, onde você encontra estrutura, motivação e um acompanhamento ideal para conquistar os seus objetivos. Seja para emagrecer, ganhar massa muscular ou melhorar o condicionamento físico. Aqui é o lugar certo. Estamos localizados na rua Dom Bosco, número 268, bairro Coroado 2. Agende a sua aula experimental pelo WhatsApp 92993548236. Academia Up. Seu treino começa aqui. Dê um up na sua vida. O Portal Obidense traz uma super novidade. Confiram a nova programação da TV Obidense. Agora, você tem a chance de empreender com horários na programação da TV Obidense. Aproveite nossa estrutura tecnológica para ter seu próprio podcast. Tudo isso com o melhor preço de Manaus. Não perca essa chance. Para saber mais, envie um WhatsApp agora para 69 9247 5990 de Manaus. O time da LBV entra em campo. Faça um gol para vencer a fome. Faça um gol por quem precisa agora. Faça um gol por um futuro melhor. A LBV convoca você. A nossa torcida é ter o seu sim. Junte-se ao Zico, apoie lbv.org. Na Pano Forte Tecidos, você encontra variedade, qualidade e o melhor atendimento para transformar suas ideias em realidade. Temos tecidos para confecção, cortinas, decoração, artesanato e muito mais. Aqui você encontra percal, elanca, tricoline, chitão e uma grande variedade de tecidos para todos os tipos de projetos. Rua Joaquim Sarmento 131, Rua Lobo da Almada 132 Centro. Faça também seu pedido pelos WhatsApps 92 99607 4313 e 92 99322 7432. Pano Forte Tecidos, forte como você. Mais disposição e energia para o seu dia você encontra no Guaraná em Pó Energético. Produto de qualidade, ideal para quem busca mais vitalidade e rendimento nas suas atividades do dia a dia. Rua Bom Jesus, número 590, Coroado 1, em Manaus. Ou faça o seu pedido pelo nosso WhatsApp 929-8804-5958. Guaraná em Pó Energético. Energia natural para você. Oi pessoal, estou falando diretamente da panificadora Doce Sabor,
Convido todos vocês para conhecer o nosso café da manhã regional, todos os dias a partir das 5h30 da manhã. Todos os dias você pode contar com o nosso pão quentinho. Temos também o nosso caseirinho, ó, cheirinho de pão, maravilha! Anote aí o nosso endereço, Panificadora Doce Sabor. O doce sabor que contagia. TV Obdense, a TV da região norte. E já estamos de volta aqui com o nosso bate-papo, com nossa querida entrevistada, Adriana Salles, né? Falando sobre toda a sua trajetória, sobre todo esse universo que a gente tem uma ideia de que seja muito masculino, porém há mulheres dentro dessa corporação e elas fazem toda uma diferença, não é isso? E a senhora também ficou, né, à frente da 27ª SICOM. Sim. E com isso, né, quais foram os maiores aprendizados que a senhora teve ao longo, né, desse tempo que a senhora atuou à frente, né, dessa SICOM, né, que atende o bairro, né, sim, ali uma região, né? Novo Aleixo. Sim, eu comandei a 27ª SICOM, acho que foram 2 anos e meio por aí. Mas quando a gente chega ao comandamento, a gente passa por fases, por etapas, né? Então, primeiramente, a gente é apresentado na área de serviço e nós tiramos o serviço que chama supervisor de área. E lá a gente trabalha diretamente nas viaturas e nas ocorrências. Ok. Paralelo a isso, a gente faz um serviço interno. A gente vai conhecendo a administração do quartel. Entendeu? Então não chega logo de cara, assim, cheguei, comandei, vou... Exatamente, é isso mesmo. Então, antes daí, passei 18ª SICOM, conheci um pouco lá, passei 12ª SICOM, onde eu vou fazendo o trabalho por sessões. Primeiro eu conheço como se faz a escala, depois eu conheço como cuida da carga material, depois eu conheço como funciona a reserva de armamento, depois eu conheço como eu cuido da ficha do PM, sabe? Sim. É devagar. Conhecendo tudo, as etapas, até porque para comandar precisa conhecer, ter uma visão maior. Isso. E eu sempre fui muito de gostar de saber como é que faz. Não, vem cá, senta aqui, tu faz isso, senta aqui, me explica aqui. Bora fazer junto. Deixa eu fazer também, sabe? Eu sempre gostei de saber como fazer. E então, da 12ª, eu já assumi algumas funções. Aí fui para a 6ª SICOM. Na 6ª SICOM, eu tirei supervisor de área e já fui conhecendo novas funções. E lá na 6ª SICOM, eu já assumi a função de subcomandante, que é ali na área da Cidade Nova. Então, a função de subcomandante me deu um alicerce muito grande. Eu já conhecia as sessões, porque eu já vinha das outras SICOMs conhecendo, sabe? Por passinho, por etapa, assumi o subcomando. Lá no subcomando aprendi já muitas coisas. Fui para a 27ª. Na 27ª já cheguei como subcomandante. Então, já sabia mais ou menos uma base da 6ª. Então, foi algo que fluiu muito naturalmente. Sabe? Foi muito natural. Quando eu cheguei a assumir, ok, eu já estava ali, ok, já dou conta de fazer, porque eu já tinha uma base. Eu não cheguei e sou o comandante, sabe? Então a gente chega com muita segurança. Já tem uma base. Sim, isso né? É importantíssimo, isso. Né? Porque ninguém já nasce, opa, já não, cheguei. vamos conhecer assim do chão, digamos assim, do chão. Saber cobrar também, né? Exatamente. Que seja bem feito, né? O que a população normalmente não enxerga
sobre os desafios enfrentados, né, diariamente pelos profissionais da segurança pública? Eu acho que a maior coisa que a população não enxerga é a nossa limitação legal. A população tem uma ideia de que o PM pode fazer tudo, sabe? E não é. Tem muitos casos em que a população quer que a gente atue que está fora da nossa competência legal, entendeu? Então, acho que a maior coisa que é preciso entender é de fato qual é a função da Polícia Militar, sabe? Porque às vezes nós somos cobrados por algo que não está nem dentro da nossa competência de fazer, entendeu? Então, há uma limitação muito grande, legal, da nossa atuação e às vezes nós somos cobrados por algo que vai muito além. Então, nossa função principal, policiamento ostensivo, estar nas ruas, fardado. Essa é a nossa função principal. Há um entendimento, lógico, que onde há um policial fardado, não ocorre crime. Então, nossa função é ocupação, sabe? Então, eu não posso... às vezes o cidadão quer que eu entre onde eu não posso entrar, quer que eu leve um crime que já aconteceu há vários dias, quer que eu pegue um infrator e leve preso. Eu não posso, eu só posso em flagrante, sabe? Então, há muita dificuldade no entendimento do que é o nosso real trabalho e quais são as nossas limitações legais. Realmente, né? Às vezes a população acha que vai resolver. Não, policial pode resolver certos casos. Posso dar um exemplo? Por exemplo, chama a polícia porque o inquilino está com aluguel atrasado e ele quer que o policial retire o inquilino dentro do imóvel. Olha, não, porque ele está me devendo, não pagou a luz e eu quero que ele saia da minha casa, a casa é minha, a casa está no meu nome e eu quero que vocês tirem ele. Isso acontece muito. Não está dentro da competência da polícia, infelizmente. Tem que sofrer ali o processo, tem que chegar a uma determinação, sabe? Nós vamos em acompanhamento, já em atendimento a uma determinação legal. Como uma comandante, como que a senhora lida com decisões rápidas que podem impactar a sua segurança e a de sua equipe? A gente tem que avaliar os riscos. Então, o ideal tem que decidir. Às vezes você não vai tomar a decisão perfeita, logicamente, você tem ali poucos elementos, poucos dados fornecidos para que você tome uma decisão assertiva. Então, você vai procurar o caminho de menos risco à sua equipe, né? Então, procuro avaliar essa questão dos riscos. E no caso, na sua avaliação, qual deve ser o papel da segurança pública na prevenção da violência, além desse trabalho ostensivo? Sim, a prevenção ela tem que estar alinhada com todas as demais ações da polícia. Para mim, é um carro-chefe muito forte. Nós temos vários exemplos de unidades em que trabalharam bem a prevenção e tiveram bom êxito no resultado. Seriam projetos educacionais? Também, projetos educacionais, um exemplo disso. Vou dar um exemplo daquela escola Ângelo Ramazotti. Pode ser? Anos atrás, o Ângelo Ramazotti demandava muito a polícia por situações de brigas entre alunos, situações dentro da escola, levarem elementos proibidos para a escola, ali na praça, muita confusão ali na praça, muito barulho, sabe, danos materiais, ficava muita gente circulando lá pela praça, e tinha assalto, e tinha briga, então demandava muito a polícia. Foi feito um trabalho lá com a escola cívico-cidadã, o PESAC, já tem, eu acho que uns 2 anos do PESAC lá. E a realidade dali mudou não só na escola, mas mudou toda a comunidade. Né? Um outro exemplo, que eu acho que a sociedade pode lembrar muito bem, a instalação do CMPM3 ali no Parque São Pedro. Como era o Parque São Pedro antes do CMPM3 e depois mudou também o contexto social ali ao redor. Sim. Então, é possível isso. E a educação é um bom caminho para mudar a realidade. Sim, sim.
E como aproximar a polícia militar das famílias, né, das escolas e das comunidades? Na sua visão, como que ela, como uma instituição, poderia se trazer mais proximidade, né, junto à sociedade em geral? O trabalho preventivo é um, e o segundo é o orientativo. Porque tem muita gente que vê a polícia de forma negativa por algo que ela nunca teve contato. Então, toma ali, vê as notícias nos portais, vê notícias na TV e aí toma como maioria, sabe? Eu vou dar um exemplo. Tem alguns projetos que insistem na instalação de câmera no policial militar. A questão da câmera ininterrupta. Ok, não tem problema. Só que qual é a minha crítica quanto a isso? Por que só no policial militar? Né? Aí a resposta que eu tenho, é porque tem muito policial despreparado. Olha as notícias. Sim, em toda a profissão tem gente que trabalha bem, tem gente. Eu costumo dizer que no mundo tem gente que presta e tem gente que não presta. Sim. Isso está em todas as profissões. Então, por que só no policial militar querem botar a câmera ininterrupta? Por quê? Não tem gente que não presta na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Civil, fora da polícia, na medicina, nas lutas, nas escolas, nas faculdades, né? Não são servidores públicos também, os professores de faculdade? Por que não instala a câmera lá quando ele está em serviço em sala de aula? Entendeu? Sim. Então, a minha crítica é por que só na polícia? Sabe? Como se houvesse ali uma seletividade, né? Isso. Só eles fossem os profissionais que ficassem visados, né? Exatamente. É difícil. Então, assim, a gente vê que há um conceito social, às vezes, a partir de notícias ou outras coisas, sendo que aquela pessoa nunca sequer teve um contato com o policial. Entendeu? Sim. Então, a gente trabalha a orientação muito nesse sentido. Tem gente que não gosta da polícia porque, a polícia não... Sabe o exemplo que eu dei do inquilino? Aí a pessoa não vai gostar da polícia porque a polícia não foi lá e não tirou o inquilino dele à força. Sim. Entendeu? Sim. Aí ele já vai saindo falar mal da polícia. Não, a polícia veio aqui, não quer fazer o trabalho, tá com preguiça. Mas a gente não pode fazer aquilo. Se eu fizer aquilo, quem vai para a corregedoria sou eu. Entendeu? Então, tem esse peso. Então, a orientação é um bom caminho, que na orientação eu consigo mostrar para a população, não, mas isso aqui eu estou limitada. Eu preciso que venha aqui a prefeitura para poder fazer isso. Eu preciso que venha aqui uma decisão judicial para poder apoiar e fazer isso. O caminho é a orientação. E eu sou uma grande defensora da polícia comunitária. Eu acho que por meio dela a gente muda o conceito de polícia. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era supervisora de área, teve uma vez que eu entrei numa rua. Quando eu entrei na rua com a viatura ostensiva, claro, iluminada, uma criancinha correu da viatura. Por que a criança correu da viatura, Ellen? Né? Viu a viatura e correu. No mínimo já tinha ouvido, né, os mais velhos falarem, olha, lá vem a polícia. Ou ouviu, ou vê o comportamento. De quem mora perto dela e imita, porque ela não tem por que ter medo da polícia, né? Ela só sabe que, o pessoal aqui, quando vê a polícia, corre. Então, o que eu vou fazer? Tu tá entendendo? Sim. Então, a criança vai crescendo com conceito. Aí eu vi a criança, eu falei, peraí, vem cá, gatinha. Bora fazer o seguinte, pega teu velocípede que tu deixou no meio da rua, bora lá pegar o teu veículo. Mostra aqui tua ceninha, tu jogou até tua sandália por aí. Vamos lá. Aí fui com ela, conversamos, aí chamei a mãezinha dela, me deram água, a gente conversou, perguntei como é que tava a notinha. Ela falou que tem a letra muito bonita, mostrou pra mim, sabe? Sim. Fizemos amizade, tiramos fotos. Se mostrar fotos. próximo, né? Isso. Mostrei a farda, que a criança tem muita curiosidade. Aí mostrei alguns detalhes da farda, sabe? E aí, no final da conversa, a gente já pergunta da criança, a criança já sai dizendo que quer ser policial. Entendeu? Então... Quebra o tabu, né? Quebra a barreira que existia entre a população e uma organização. Isso. Né? Então, eu faço isso quando eu me aproximo do cidadão de forma real, mostrando para ele que eu estou ali para o bem dele. Sim.
Entendeu? Então, por exemplo, uma abordagem. Pô, ninguém gosta de ser abordado. Lógico. Ninguém gosta, atrapalha, atrasa, ninguém gosta. O cidadão de bem não gosta de ser abordado e o cidadão, o infrator nem se fale, né? Mas vamos lá no cidadão de bem. Parei, fui revistada, estou atrasada, já cabe a mim, como policial militar, pelo menos explicar, olha, boa noite, muito obrigada, a gente esteve aqui prestando segurança, passou veículo suspeito, a senhora está numa área de risco, então a gente sabe passar para o cidadão o porquê que eu estou ali, porquê que aquilo é bom para ele. Isso vai mudando aos poucos, sabe? Sim. É fundamental, né? Às vezes essa tratativa é que não flui de forma amigável. Essa tratativa, essa abordagem, né? Enfim. Mas vamos falar de um outro patamar que você também, além da SECOM, também, né? Esteve ali na Ronda Maria da Penha. Como que foi essa atuação nessa corporação, nessa parte, né, ali da polícia, que é tão importante hoje para uma sociedade em geral? Teve grande mudança, não só na minha vida, mas na minha carreira. Porque é um universo totalmente novo e diferente, foge à rotina. É muito diferente, Ellen, você denunciar um infrator que roubou seu celular, por exemplo. É muito diferente você denunciar esse infrator de um cidadão que você tem vínculo pessoal, vínculo familiar, sabe? Então, a gente vai conhecendo a natureza e tudo o que envolve essa situação. E a gente vai tendo contato do resultado do nosso serviço na casa e na vida dessa família. Nós, retirando a violência daquele lar, há toda uma mudança de dinâmica. Aquela mulher consegue trabalhar, aquela mulher consegue passar dignidade aos filhos, ela consegue criar os filhos com mais tranquilidade, né? Isso reflete no comportamento dos filhos, isso reflete na nota dos filhos, isso reflete na educação dos filhos. Aquela família toda se reestrutura como tem que ser, né? Toda família tem que viver sem violência. Então, foi algo que me trouxe grande enriquecimento pessoal, porque eu tive acesso a histórias de vidas maravilhosas e pude ver a transformação de várias mulheres, né? Vendo esse dia a dia, aos poucos ela ir se recuperando, aos poucos ela ir retomando a sua autoestima, aos poucos ela se cuidando, olhando para si, retomando sua força. Então, foi um trabalho. E sabe, Ellen, hoje eu estive no Careiro. Nós fomos lá e teve um evento de formatura de um estágio de capacitação em Ronda Maria da Penha, não só para policiais, mas para guardas municipais e para toda a rede de apoio daquele município. E foi entregue também uma viatura nova lá. E aí me fez refletir muito que há 12 anos atrás eu estava tão pequenininha atendendo um bairro. A gente atendia um bairro com 2 viaturas. Esse era o Ronda Maria da Penha. E Qual era o bairro? Era o Novo Aleixo, que era onde eu comandava, lembra? Então, eu nunca... E por que o Novo Aleixo? O Novo Aleixo foi em função da Zona Norte estar Era algo que a violência familiar era muito alta na Zona Norte. Na Zona Norte havia uma delegacia ainda especializada em violência contra a mulher. Então, era mais fácil a integração, né? Além de ter o comandamento de uma mulher, tinha ali na mesma área uma delegacia também especializada e então a gente poderia juntar. E era uma área em que a demanda de violência familiar era muito alta. Entendi. Então, nós juntamos todos esses fatores e fizemos um projeto piloto de um bairro. Então, hoje estar lá no Careiro, vendo uma turma se formar, uma turma integrada, com vários profissionais, isso é difícil, gente. É difícil integrar, porque a prefeitura tem que ceder, o Estado tem que ceder, várias secretarias da prefeitura envolvidas, várias secretarias do Estado envolvidas, sabe? Então, e hoje fomos lá, comparecemos ao evento e foi muito bonito ver como a gente era pequenininho, atendendo um bairro, e hoje a gente atende a capital inteira e mais 10 municípios. E mais 10 municípios. Então, como crescemos? Como crescemos? Temos muito trabalho, temos muita coisa para melhorar, temos muito o que crescer. Nosso sonho ainda é grande, a gente quer montar uma viatura em cada área de Manaus, a gente quer mais efetivo, a gente quer capacitar mais policiais, a gente quer capacitar
todos os policiais, os que trabalham com Maria da Penha, os que não trabalham com Maria da Penha, porque ele vai atender a ocorrência na rua de qualquer jeito. Então, a gente tem muitas metas ainda. Sim. O que o contato com essas mulheres, né, vítimas de violência doméstica, ela mudou na sua maneira de compreender esse problema? Porque hoje, né, no ano de 2026, a gente viu assim um pico de situações, né, envolvendo essa temática. E o que isso fez o diferencial para você lá atrás? Você já tinha convivido com esse tipo de problema antes disso? Não. E o que foi de diferente após ter esse contato? Sim. Nós fizemos, inclusive, uma capacitação fora do estado, foi no Rio Grande do Sul, para trazer o Ronda Maria da Penha para cá, onde a gente já pôde conhecer várias questões da complexidade desse tipo de violência. Então, é algo muito maior, muito mais complexo. É tão simples que, se fosse fácil, já teria sido resolvido. Vamos pensar assim, né? Então, é algo muito complexo porque vai além do que a mulher, às vezes, pode lidar. Há um adoecimento psicológico que aprende naquela situação. Muitas vezes a mulher está tão adoecida psicologicamente que ela não se enxerga naquilo. Como que ela vai sair de algo que ela não se enxerga que está vivendo? Sim. Sabe? Eu atendi mulheres já toda roxa e me dizendo assim: não, isso daqui é normal, é porque eu não me comportei direito. E visivelmente, né, marcada ali. Sabe? Já com o psicológico totalmente em independência emocional. Não estou falando nem independência financeira. Sim. Mas elas demoram a se enxergar naquela situação. Há um ciclo de violência, há um espiral de violência que vai envolvendo ela e vai mantendo ela presa naquilo. E tem mulheres que se enxergam nisso muito rápido. Com 1, 2, 3 repetições, elas percebem que estão vivendo uma rotina, um ciclo. Mas tem mulheres que demoram 10, tem mulheres que demoram 12 e tem mulheres que acabam morrendo sem enxergar que aquele homem é realmente capaz de fazer mais do que ele já fez, inclusive. Sim, é verdade. A gente tem um exemplo disso. Esse ano nós tivemos alguns casos bem marcantes, que foi morte de policial militar, esposa de militar. Sim. Lembra? Aquele que era um coronel. O coronel, né? E a esposa dele. Nós tivemos o caso também de guarda municipal, o comandante da Sim. guarda municipal, né? O subcomandante, não lembro. Nós tivemos vários casos de policiais que saberiam como se defender. Nós temos uma capitã também mais recentemente. Mas que a violência familiar te coloca numa situação tão adoecida, tão doentia, que você não consegue mais. Você não consegue mais, mesmo tendo o conhecimento, tendo uma capacitação que teoricamente a profissão exige. Sim. Você não consegue mais bloquear aquilo, você não consegue parar de vivenciar aquilo. Não, porque você não se enxerga. Sim. Você não se enxerga. Você acha que é o seu comportamento que está dando motivo para aquilo. Sim. Quais sinais, né, podem indicar, quais formas de violência ainda são normalizadas, né, ou não reconhecidas pela própria vítima? Porque a física, ela sabe que ela recebeu um tapa, que ela, né, recebeu um puxão, um empurrão, mas e outras formas de violência que ela não consegue enxergar? A maioria dos casos, a violência física, ela vem depois de várias violências já sofridas, né? Principalmente a psicológica, a moral e outras. E ela vem depois, até porque ela deixa marcas, é mais fácil provar. A mulher se sente mais segura em denunciar. Há essa diferença. Sim. Então, muitas vezes o homem covarde, antes de bater fisicamente e deixar marca, ele precisa fragilizar psicologicamente para garantir de que ela não vai denunciar. E para isso ele tem duas armas muito fortes, em que ele só causa a agressão depois que ele sabe que dominou essas duas armas. Quais são? O controle e o isolamento. Ele sabendo que aquela mulher está isolada, que ela não conta nada do que acontece na casa dela para ninguém, ele sabe que ele pode fazer o que ele quer. Ele se sente seguro de maltratar aquela mulher.
Verdade. Entendeu? Então, onde nós temos que identificar controle e isolamento. Se aquela mulher está se isolando muito, se ela era de um jeito, ela era falante, ela era extrovertista, ela ia para a faculdade, ela não vai mais, sabe? Ela fica mais quieta. A mudança de vestimenta é um indicativo até pelas agressões. Às vezes a mulher está toda marcada, o que ela faz? Se cobre, sabe? A postura dela, o jeito de se arrumar, não se arruma mais. Comunicativa, ou ia sair com amigas, não pode mais. Visitava parentes, não visita mais. Então, o isolamento é um grande sinal. Sim, sim. No caso, quais sinais podem indicar que uma mulher está vivendo um relacionamento abusivo? Quais sinais que ela tem que estar alerta? Né? Opa, ocorreu isso, já não tá legal. Primeiro é o medo, né? Ela se sente acuada, não no sentido de que ele vai me bater, mas no sentido de qualquer coisa que ela faça pode provocar uma reação dele. E às vezes isso não é nem a agressão física, mas é ciúme, é grito, é humilhação, sabe? Então, um grande sinal é esse. Ela modular muito o próprio comportamento. Toda hora pensar assim, será que se eu fizer isso, ele vai fazer isso, vai acontecer isso? Não, eu não posso fazer isso. Não, eu tenho que me ajeitar aqui. Não, eu não posso sair de casa. Quando ela se vê cheia de autocontrole, tendo que se manipular muito para não provocar reação no outro. Sim, sim. No caso, por que a senhora acredita que algumas mulheres ainda permanecem em relacionamentos violentos, mesmo quando essas agressões já foram identificadas, mesmo quando ela já tem consciência de que aquilo não está certo, mas mesmo assim ela escolhe permanecer? Às vezes até no Ronda da Penha, no Ronda Maria da Penha, quando os próprios policiais intervêm, né, a mulher diz que não é para fazer, enfim. Dispensa os policiais. Tem 2 pontos aí que eu acho que mantém a mulher. Primeiro é o medo da impunidade. Ela acha que é pior denunciar, porque ele pode se tornar ainda mais agressivo. O medo da impunidade é muito presente. E aí eu vou dar um exemplo. Tivemos um caso ano passado em que foi filmado o agressor ameaçando ela, falando mesmo, se você denunciar, eu vou cortar a tua cabeça. E aí, como é que é a mulher? Tu não ficaria com medo? Qualquer pessoa ficaria com medo, gente. Por muito menos. Não vamos ser hipócritas, entendeu? Então, é o medo da impunidade. O segundo é ela ter esperança de que ele vai mudar. Ele alimentar uma esperança, porque ela não tem essa esperança do nada, ele alimenta. Como é que ele alimenta? Bateu, consolou. Desculpe, foi a última vez, eu não queria ter feito isso, foi só um momento. E aí quando vem o discurso, eu só fiz porque tu me levou a isso. Se você não tivesse agido assim, eu não teria feito isso também. Então, ele leva uma esperança para ela de que ele vai mudar e de que aquela foi a última vez. E ela se alimenta disso por quê? Porque ela quer manter a família dela. Ela gosta daquele homem. Ela quer manter o pai dos filhos dele, sabe, ali presente. Então, ela gosta dele sem a violência. É verdade. Então, ela tem a esperança de que ele vai, realmente aquela vai ser a última vez. De que ela se portando ao controle dele, ao que ele espera do comportamento, ele não vai mais cometer isso. É verdade. Então, ele consegue deixar ela esperançosa da própria mudança. E a gente sabe que ele não consegue. É verdade. Quais cuidados eles devem ser adotados quando o agressor ele não aceita o término do relacionamento? Aí a gente vai lembrar daquelas 2 formas de controle, lembra? 2 armas do abusador, o controle e o isolamento. Eu tenho que quebrar isso. Então, primeiro, manter em segredo é a pior coisa. Escancara para o mundo que acabou. Fala pro teu pai, fala pra tua mãe, sai de casa, pega as coisas, sabe? Quebra o isolamento. Nem que seja só com a roupa do corpo. Todo mundo tem que saber que aquilo acabou. Isso daí já quebra um ponto dele. Sim. Né? E o segundo é realmente a denúncia. A denúncia. Se já houve alguma coisa, se está vivendo alguma coisa, é denunciar. A medida protetiva, ela é suficiente? Atualmente nós temos, né, essa tratativa que a justiça possibilita, né? E a gente até sabe que em algumas situações a mulher, mesmo com a medida protetiva, acaba se tornando ainda vítima, mas
além da medida protetiva, quais seriam as outras redes de apoio que uma mulher que está passando por uma situação dessa de violência doméstica, ela deve ter e quem está ao redor dela também deve oferecer? Sim, na própria delegacia da mulher tem presente uma sala de acolhimento, que é a Sala Rosa. Fica uma policial do Ronda Maria da Penha lá, que é já para apresentar todo esse rol de rede de proteção que ela tem. Mas dentro da delegacia também, a própria delegada e o efetivo da Polícia Civil faz o encaminhamento. Lá dentro tem a rede de apoio, que é acesso a serviço psicológico, médico, assistente social, tem casa-abrigo, sabe? Então, o judiciário, eles já dão acesso à defensoria pública e demais serviços, dependendo do caso, do que essa mulher esteja precisando. Então, na delegacia, quando ela vai fazer a denúncia, ela já tem conhecimento de toda a rede de amparo. Durante a sua atuação, houve alguma situação que mais lhe emocionou ou marcou, né, o seu contato com essas mulheres? Eu vou citar 2. O primeiro foi de uma que a gente acompanhou, que realmente no primeiro encontro ela estava muito debilitada, em depressão, casa abandonada, ela abandonada, sabe? E depois de cerca de, vamos botar uns 10, um tempo ali, um mês e pouco, a mudança no aspecto dela. Isso me marcou muito. Eu reencontrar ela e ver uma outra mulher, uma outra estrutura, ver as crianças diferentes, daí marca muito. Sim. E quando a gente se sente desestimulado, é delas que a gente lembra. Olha, eu posso não ter ajudado 100, mas a Dona Maria está diferente, né? Então, é dela que a gente lembra. E um outro caso são de policiais militares, né? A gente também sofre com isso. A gente não está em outra sociedade. A gente vem da mesma sociedade, a gente está vulnerável a qualquer outra coisa que todo ser humano passa. Então, eu tive uma pessoa que eu conheci em que todo mundo percebia que ela vivia um relacionamento tóxico. Nossa. Mas ela não percebia. Bem, ela sendo policial militar. Ela sendo policial militar. Sabe, ela não se via e a gente tentava e ela não se via. Mas um dia ela se viu. Mas levou anos, amiga. Levou anos, sabe? Geralmente é assim. Mas o caso dela me marca muito, porque eu estive presente, eu vi como aquilo maltratava ela e ela tentava, batalhava por aquele casamento. E depois eu ver que ela enxergou, que ela viu que todo mundo via e ver que ela conseguiu sair e que ela tá bem, que ela se reconstruiu, que ela vive bem, sabe? Fora disso, é muito bom. E às vezes a mulher nem acredita que ela existe fora daquilo. Não enxerga. Não enxerga. Não, isso aqui é o meu mundinho. Se apega àquilo, pensa que aquilo é tudo que ela merece. Não, tem muita coisa aí fora. Muita. O que ainda precisa avançar no Amazonas, né, para que as mulheres tenham uma proteção mais rápida, humana e efetiva, nesse sentido? Tem muita coisa que a gente pode fazer. Tem mudanças na legislação que a gente precisa correr atrás para efetivar. Tem uma melhor conexão entre esses órgãos para trazer uma resposta mais imediata. Tem uma questão que é também da parte do sistema judiciário, esse apoio até na demora para julgar alguns casos. Tem muitos casos que são prescritos. Então, acaba faltando resposta, faltando punição a agressores, sabe? Então, tem muita coisa que a gente pode melhorar. Além de ter o aporte do Ronda Maria da Penha em mais cidades também, em mais locais, um efetivo mais capacitado, mais especializado nessa área também, né? E aumentar o acesso a delegacias especializadas, o efetivo também da Polícia Civil e demais recursos para que a gente tenha uma resposta mais imediata. Sim. No caso, né, segurança pública ali tem tudo a ver com uma gestão. E a gente está vendo, né, todo um cenário diferente, Sim. Um cenário novo, que está trazendo uma nova visão, né? E no caso, em que momento a senhora percebeu que a sua experiência, né, profissional, ela poderia levar, né, a uma atuação política? Perceber que
o meu trabalho poderia alcançar e ter um resultado muito mais eficiente se a gente tivesse essa ampliação de competência, digamos assim, né? A gente fica limitado a uma área e a gente podendo trazer modificações no processo, no fluxo, e inclusive legislação ou conexões, integração, em que vá proporcionar uma resposta melhor e um aporte trazendo segurança à mulher amazonense, me motiva, porque nós estamos num cenário, Ellen, em que os 8 deputados federais eleitos são homens. Isso influencia muito na escolha de criação e modificação de leis e na escolha de investimentos, de destinação de emendas, de apoio a projetos, né, e de incentivos. Então, enxergar isso me fez possibilitar, me fez ter a certeza de que eu posso ser uma opção boa ao amazonense para que a gente melhore essa área. Eu sou a única policial militar colocando o meu nome à disposição do eleitorado no cargo em que estou disposta, sabe? Então, isso vai refletir nas necessidades da população. A escolha do deputado federal, ele impacta diretamente no dia a dia da pessoa. Às vezes a pessoa pensa que é um cargo muito distante só porque ele é feito lá em Brasília, digamos assim. Não, ele vai impactar aqui diretamente, porque é de lá que vêm as leis que nós vamos atender, né? Então, a escolha tem que ser baseada no que é necessário. Onde estamos precisando mudar. Entendi. E no caso, quais são as principais pautas que a senhora pretende apresentar, né, para a defesa durante a sua candidatura? Eu não tenho como fugir da defesa da mulher. Eu não tenho como fugir, porque eu sou apaixonada e eu sei que a gente tem muita coisa que pode ajudar nisso. Então, a pauta da mulher é uma pauta muito importante para mim, da segurança. Mas essa segurança vai além da parte criminal. Eu acho que nós temos que dar um aporte geral. Eu preciso ter condições daquela mãe trabalhar. Eu preciso ter condições dela ter o filho numa escola em que ela busque a sua independência também. Então, tem todo esse amparo. Eu preciso de um olhar também à mãe de farda, né? Eu preciso ter um olhar ao policial, à saúde mental, qualidade de vida do nosso servidor, porque isso vai impactar no atendimento ao cidadão. E eu tenho um olhar muito carinhoso pela parte do esporte, como transformação de vida. E ele atrelado a uma educação, eu acho que a gente pode trazer grandes oportunidades e desenvolvimento à nossa juventude. Isso mesmo, né? Querendo ou não, sem essas bases na sociedade, não tem como ir para frente, né? Precisa delas. E como você pretende preservar a sua identidade, né? Seus valores, sua independência diante das pressões, né, que vinha ocorrendo, até mesmo diante do cenário político? Aí eu vou usar a minha experiência militar, né? Eu tenho uma carreira, eu não estou vindo dispor o meu nome ao eleitorado de um dia para o outro. Eu tenho uma base de anos de trabalho executado, eu tenho 19 anos de carreira, só de carreira, né? E isso me traz uma segurança muito grande para atuar, porque eu precisei de adquirir competências e habilidades para estar em um meio agressivo, em um meio não natural, né? Em um meio de maioria homens. Então, eu me sinto com habilidade suficiente para também me posicionar, assim como já me posiciono na instituição, me posicionar na política sem nenhum tipo de problema dentro das causas que eu acredito. Perfeito. De que maneira deseja construir essa relação, né, de escuta com a população do Amazonas? O mais aberta possível, né? Já vamos estabelecer ali alguns canais de troca, de acesso fácil, de corpo a corpo, de realmente acessibilidade. E
abertura de ideias. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas diferentes, né? Então, eu vou discutir uma pauta sobre vários olhares. Eu não posso ter a cabeça fechada somente para a visão de um determinado público. Eu acho que os problemas que a gente pode resolver, quanto mais olhares diferenciados a gente agregar, melhores soluções nós vamos ter. Então, para isso, eu preciso dar acesso e dar possibilidade de pessoas diferentes falarem sobre a mesma causa. Caso, agora eu te passo uma pergunta livre sobre a sua candidatura para se apresentar ao público, trazer aí as informações necessárias para que as pessoas conheçam essa pré-candidata a deputada federal. Isso, nós ainda estamos na fase de pré-campanha, né? Até o dia 15 é considerado pré-campanha. A partir do dia 16 começa, de fato, a campanha eleitoral e aí nós vamos desenvolver todos os nossos projetos, mas o que vocês podem esperar é realmente algo nada diferente do que eu já venho apresentando há vários anos. Com 19 anos de carreira dentro da segurança pública, eu já tenho uma experiência, uma expertise que me habilita a desenvolver algumas pautas, a buscar espaço e a incentivar um público a trazer melhorias aí ao nosso estado. Então, o que se pode esperar é o reflexo do que já vem sendo construído. Eu espero contar com a parceria de várias pessoas nesta causa, que é uma causa que nós estamos precisando de apoio para que a gente tenha cada vez mais incentivo e possa mudar uma realidade de fato. Agora sim, vou fazer umas perguntinhas assim. Lá vem ela, gente. Lá vem ela com as perguntas. Poxa. Vamos lá. Umas perguntinhas assim, um pouco mais breves e também assim, resposta rápida, né? Qual foi o momento mais difícil da sua trajetória até aqui? O primeiro dia que eu fui apresentada após formada. Foi onde foi impacto. Encarei. É isso, vamos em frente. Eita. E existe uma decisão que, se você pudesse, você mudaria ao voltar no tempo? Não lembro de nenhuma. Eu acredito muito que se aconteceu, tinha um motivo e me trouxe até aqui. Quais mulheres te inspiraram nessa sua caminhada? Minha mãe, com certeza. Minha mãe, várias outras. Sim. Maria, mas eu vou ficar com essas duas. Qual foi o conselho mais importante que você já ouviu durante a sua vida? Coragem. O que os seus filhos lhe ensinaram sobre força? Que vem de Deus. Vem de Deus. Do que a Adriana Salles mais se orgulha? Ai, meu Deus. Que eu mais me orgulho de conseguir falar. Posicionar. E o que ainda você deseja realizar como mulher e como profissional? Trazer muitas mulheres para espaços de decisão. Que incrível. Bem, gente, depois desse bate-papo, não tem como não ficar emocionada. Eu, particularmente, já é a segunda vez que a gente tem nosso encontro. Eu te agradeço imensamente por ter estado aqui conosco. Eu fico agradecida por ser uma mulher que teve coragem de abrir portas para outras mulheres, né? E que venha aí essa candidatura, que seja um grande sucesso, que a população possa realmente entender o quão é importante conhecer, né? E comprar essa ideia mesmo, né? E eu te agradeço muito, a gente vai aqui ficando os minutos finais, vou deixar a mensagem aqui com a nossa entrevistada, mas desde já quero te agradecer por participar do nosso podcast, por participar desse projeto, tá? O Elas Pode, ele não é só um podcast, ele é um projeto que está aí tramitando para outros patamares e a gente conta com você, mulher. Você que está aí do outro lado, você que está vendo a gente e que acha que você não tem nada a agregar, se engana, viu? Aqui pode ser o teu lugar. Então, dê espaço para a gente, dê oportunidade para Elas Pode, porque aqui a gente tem vontade de te dar voz e vez. Então, deixo a nossa mensagem final para a nossa entrevistada, né? Desde já te agradeço imensamente, viu? Olha, eu gosto muito dessa questão
Da Voz e Vez. Olha só como dá certo, né? Sim, é a minha vez agora de levar voz. Exatamente. Então, muito obrigada. Eu agradeço o teu espaço, agradeço o teu convite. E sempre é muito bom, sempre flui muito rápido, eu fico muito confortável. Parabéns pelo teu trabalho. Não é qualquer jornalista que deixa a gente confortável. Então, muito obrigada. E eu desejo sucesso também ao programa. Não pare. Não dê muita folga, não tire muitas férias, não. Volte que a gente vai acompanhar os próximos programas. E eu peço para quem possa conhecer, acompanhar também o meu trabalho pelo Instagram, TC Adriana Salles. Conhece, entra lá e segue que a gente vai trazer muita coisa boa. Que incrível. Então, a gente vai ficando por aqui. A gente volta com convidadas incríveis, né? Siga a gente em nossas redes, se inscreva em nosso canal no YouTube, @elaspode_am, nosso Instagram também, elaspode_am. A gente está aí com esse projeto incrível e a gente quer aqui trazer para você essa oportunidade em solo aqui, né? Da terrinha, da nossa terrinha, que é importantíssimo. Você que tem aí uma opinião, você que quer participar, ou então mesmo mandar-se no direct, repostar nossas publicações, isso vai ser de fundamental ajuda para a divulgação do nosso trabalho. Te agradeço muito e até a próxima.